direitinho o que precisa saber sobre essa atividade. Legal, né? Então, parou por aí. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Antes de trazer um recadinho aqui inicial e conversar com vocês sobre como que vai, sobre a aula de hoje, vou passar aqui o vídeo da extensão da professora da Laís, que explica essa parte de extensão. Lembrando que a extensão universitária, ela é obrigatório para todos os alunos de universidades, tendo que completar 10% da carga horária total do curso no curso daquela universidade, tá bom? Vou passar aqui para vocês o vídeo e volto aqui novamente para conversar com vocês. Estúdio Web e pelo aplicativo? Para você acessar o estúdio por meio do endereço eletrônico da plataforma, tanto no computador como no dispositivo móvel, é muito simples. O portal de extensão está localizado no estúdio, no menu lateral esquerdo, no ícone Extensão. Você vai clicar nele e vai ter acesso a uma apresentação chamada Jornada de Extensão. Ali você vai conhecer os programas, que são os pilares norteadores de todas as atividades de extensão, mas também vai ficar por dentro da regulamentação, os documentos e tem até uma FAQ. Lá você vai encontrar tudo direitinho,
o que precisa saber sobre as atividades de extensão. Muito legal, né? E não parou por aí. Ainda no menu lateral, você pode conhecer todas as atividades disponíveis para você. É só clicar em Atividades Extensionistas. Assim, você pode verificar todas as atividades e os projetos disponíveis. Lá você vai encontrar os detalhes, as etapas, requisitos e ações que devem ser executadas. E aqui tem um lembrete muito importante. Você, estudante, tem autonomia para escolher dentre as atividades disponíveis a que melhor se adequa, se enquadra na sua realidade, nas suas necessidades, do jeito que você quiser. Cada atividade de projeto é único e possui características singulares, assim como você, estudante. Depois que você encontrar uma atividade que atenda às suas necessidades, é só clicar em Quero participar e pronto. Viu só? É simples. E essa atividade vai migrar para o ícone Minhas Atividades. E lá vão estar disponíveis para que você realize todas as etapas, desde colher as evidências, viabilizar os documentos comprobatórios e aí finalizar as suas atividades. Tudo isso que eu te falei é pelo Estúdio Web, mas se você utiliza o aplicativo, a experiência no... E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, por uma questão de agenda, não pude estar presente com vocês agora nessa terceira aula ao vivo da disciplina de terapias integrativas orientais, mas gravei essa aula para vocês, espero que fique tão bom quanto a aula ao vivo. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, né, a partir dessa nossa gravação, dessa nossa aula, entrem em contato, deixem as dúvidas de vocês e a gente vai respondendo, vou respondendo aí, sempre que possível. Nessa terceira aula, gente, vou falar com vocês a respeito de ventosa-terapia e Ayurveda, medicina ayurvédica, que está em uma crescente dentro das terapias integrativas orientais. A gente finaliza com a ventosa-terapia o leque, né, de algumas das possibilidades terapêuticas dentro da medicina tradicional chinesa. A ventosa-terapia faz parte da medicina tradicional chinesa. E a gente entra em um outro escopo de medicina oriental, que é a Ayurveda, né, que é uma terapia, são conceitos médicos da medicina indiana. Então, começando aí pela ventosa terapia, quando a gente concluir aqui essa aula, eu espero que vocês compreendam aí os princípios da ventosa terapia, os efeitos fisiológicos e terapêuticos da ventosa terapia, que é uma das vertentes terapêuticas da medicina tradicional chinesa, que vocês conheçam os métodos seguros de aplicação em diferentes espécies animais, identifiquem indicações, contraindicações e cuidados na aplicação dessa prática, dessa técnica de ventosoterapia. Em relação à Ayurveda, que vocês compreendam a filosofia do Ayurveda, né? Todo um novo conceito médico oriental e as suas possíveis aplicações em animais, que vocês conheçam aí os conceitos básicos, especialmente relacionados aos doshas, que são aí, né, um dos pilares, um dos conceitos pilares da medicina ayurvédica, e que vocês se atentem para os cuidados e os desafios no uso dessas terapias ayurvédicas dentro aí do bem-estar animal. Começando então pela ventosa terapia, a gente tem aí a ventosa como uma das práticas da medicina tradicional chinesa, como as outras que a gente viu até aqui, a acupuntura, a fisioterapia chinesa ou farmacoterapia chinesa. A ventosa terapia, ela utiliza-se aí de ventosas para criar uma sucção em áreas cutâneas, estimulando aí o fluxo e a drenagem do sangue e do Qi, lembrando do Qi, da energia vital que circula no corpo de cada ser vivo. A ventosa terapia, ela vai ali estimular o fluxo dessa energia juntamente com o sangue. O nome chinês da ventosa terapia é Baguan. Baguan significa, na tradução, né, barro puxar, e guan seriam essas ventosas. Antigamente, ventosas feitas de vidro, de chifres, de ossos, não é? E de bambu. E hoje a gente tem uma tecnologia bem mais moderna envolvendo as ventosas. Já vou falar disso para vocês. Esse fluxo, né, essa criação dessa sucção, criação desse vácuo, gerando ali a sucção da pele para estimular o fluxo de energia e de sangue, ela promove essa movimentação de energia e de sangue, e essa movimentação gera desobstrução. Desobstrução do quê? Né? Desobstrução energética dos canais de energia, ou também chamados aí de meridianos de energia, e o que gera dor
né, pelos conceitos de medicina tradicional chinesa, a origem das dores corpóreas, elas acontecem por conta de obstrução energética dos canais. Então, onde a gente tem ali represamento de energia de sangue, a gente vai ter dor. E a ventosa terapia entra como uma grande ferramenta no tratamento e no auxílio dessas dores, né, na geração ali de analgesia, né, na promoção de analgesia, esse é o melhor termo. Então, quando a gente desobstrui os canais de energia, faz o sangue e o qi fluir, né, voltar ao fluxo natural, a gente tem a analgesia, a gente alivia as dores. Então, como resultado da ventosa terapia, a gente vai ter grande analgesia e grande relaxamento, que são as principais indicações terapêuticas aí. Então, aqui, né, uma das principais espécies que se beneficiam da ventosa terapia dentre os animais aí são os equinos, né, os cavalos, que têm bastante dor miofacial, né, dores por conta de atividades, de exercícios, e a ventosa terapia entra como uma grande ferramenta para alívio dessas dores em pontos de tensão, como por exemplo aqui, né, na região dos ombros, aí da espátula. Então, da região dos ombros e da cervical. Aqui, né? A gente vai ter aí basicamente dois tipos de ventosa terapia. A gente vai ter a ventosa terapia modalidade seca e vamos ter a ventosa terapia modalidade úmida. Na ventosa terapia seca, se faz aí a sucção da pele através das ventosas, mas não há perfuração da pele, não existe sangria na ventosa terapia seca. Essa é uma ventosa terapia comum em pequenos animais, né, nos animais ali mais sensíveis, é feita geralmente ventosa terapia seca. Ela pode ser fixa ou ela pode ser deslizante, ou seja, a gente pode fazer a sucção da pele na ventosa, deixar ali o copo da ventosa, a ventosa imóvel, parada durante um determinado tempo de tratamento, no ponto específico, onde eu quero promover ali aquela circulação de sangue, de energia, promover o relaxamento e a analgesia. Na deslizante, além dessa sucção da pele no copo da ventosa, essa ventosa ela é movimentada, ela é deslizada sobre a pele, fazendo aí uma sucção, um tratamento de áreas maiores. Para isso, gente, é indicado a ajuda de um gel lubrificante, que é colocado na pele, num gel lubrificante. Geralmente se coloca carboximetilcelulose, até essa imagem aqui do cavalo aqui, né? Está úmido aqui por conta disso, né? Um gel lubrificante. Em equinos é muito comum esse tipo de prática de ventosa também, onde se coloca aí, né, o gel lubrificante e trabalha-se com a ventosa fazendo a sucção da pele em grandes extensões de coluna, região ali de ombros, região cervical, região lombar. Então, é uma prática comum. A ventosa terapia seca é mais comum em animais. Já a ventosoterapia úmida envolve o processo de sangria, juntamente com a sucção da pele. São feitas aí pequenas incisões na pele, até punturando mesmo com agulha de acupuntura, fazendo ali algumas punturinhas superficiais na região de aplicação. E aí, quando faz a sucção, quando faz a sucção da ventosa, a pele que está ali perfurada, ela vai drenar, né? Ela vai ali extrair, a ventosa vai acabar extraindo uma pequena quantidade de sangue. Né? Então, aqui parece muito, né, sangue, mas são pequenas ventosas, geralmente não é uma quantidade muito grande. E a sangria, ela potencializa os efeitos de desintoxicação, promove a desinflamação e cicatrização da região. Então, além da analgesia, dessa questão do relaxamento, quando se faz uma sangria, também está se visando ali, principalmente desinflamar a região. Então, a gente aumenta ainda mais essa movimentação de qi e de sangue, e faz ali um processo de desinflamação com maior intensidade quando se faz uma ventosoterapia úmida. Não é tão comum o uso na veterinária, por conta de diversos fatores, né? Risco de infecção na pele, maior sensibilidade, é uma prática, a forma de ventosoterapia mais dolorida, então muitas vezes o paciente não vai colaborar. Então, a ventosoterapia seca acaba sendo mais relevante, né, mais comumente aplicada, mas existe essa vertente também, essa modalidade de ventosoterapia, que é a úmida, que é mais comum em humanos. Né? Em equinos também dá para fazer, mas em humanos é muito mais comum do que em animais. Em relação aos tipos de ventosa, a gente vai ter aí alguns tipos básicos aqui, separei os mais comuns aqui para vocês, né? A gente vai ter as ventosas de vidro,
As de vidro são as mais tradicionais aí, né, usadas aí de forma mais antiga, né, na medicina tradicional chinesa, e elas fazem, além da sucção da pele, elas promovem aquecimento, porque o vácuo é criado dentro da ventosa com fogo. Quem já viu aí o filme Karate Kid deve se lembrar do mestre Miyagi fazendo uma ventosa de vidro lá no Daniel San, e ele aquece o interior da ventosa com fogo, e aí, além da sucção promovida pelo calor, né, o resfriamento do globo de vidro na pele, faz com que a pele seja sugada para dentro do globo, e, além disso, isso gera também aquecimento, né, e o aquecimento aumenta o relaxamento muscular. Por isso é uma forma mais tradicional de ventosa. A questão maior na veterinária é a fragilidade do equipamento, né? A gente que trabalha aí com animais imprevisíveis, às vezes na campo, em baias, né? Em regiões aí mais inóspitas para fazer ali esse tipo de prática, não estamos geralmente no consultório, fica mais difícil porque se quebra muito aí, né? Então quebram-se muitos, as ventosas são muito frágeis nesse sentido. Então, na veterinária, a gente acaba dando preferência para ventosas de plástico ou de silicone, que são ventosas aí, uma tecnologia mais moderna. As de plástico aí tem um ajuste manual de vácuo, então são esses copinhos aqui, né, que são o mais comum que a gente observa hoje em dia. São copinhos que vêm com uma válvula e aí com uma bombinha, né, de vácuo, a gente aplica aqui acopla a bombinha, o aparelho na válvula da ventosa e aí vai gerar vácuo dentro dessa ventosa na aplicação e são leves as ventosas, né? São bem menos frágeis. A questão é que elas têm uma vida útil muito menor, né? Elas acabam aí se deteriorando com maior facilidade, tem que haver uma troca, né, frequente, porque essas ventosas de plástico elas começam aí a ficar porosas, opacas e começam a ser fonte de contaminação. Então, tem esse lado negativo, mas elas são muito versáteis, muito utilizadas aí em animais. Assim como as de silicone, também são mais modernas, mais versáteis, são utilizadas aí principalmente para ventosa terapia seca, a de plástico também, de certa forma, porque elas acabam se tingindo, né, numa ventosa úmida, as ventosas de plástico e de silicone acabam sendo tingidas pelo sangue e acabam aí, né, se tornando também mais difíceis de limpeza, né, de higienização e por isso são usadas mais em ventosa terapia seca. Da mesma forma, elas são ajustadas aqui, né, um exemplo de ventosa aqui de silicone, também são ajustadas, a sucção é ajustada de forma manual e também indicadas para áreas mais sensíveis, elas diminuem o risco de hematomas, porque elas são mais flexíveis, né, então as bordas elas são mais flexíveis, elas se adaptam melhor ao contorno da pele, então geram menos hematomas, e são indicadas para áreas que são mais sensíveis, áreas onde a gente tem pouco subcutâneo, então áreas onde a pele e o osso ficam muito próximos ali, às vezes fica mais complicado, áreas de articulação, as ventosas de plástico acabam sendo mais doloridas, as de vidro também, as de silicone são mais maleáveis, não são tão doloridas. Para essas aplicações em áreas sensíveis, são as mais indicadas, né? E por último aqui, o último tipo, que é um tipo mais antigo de ventosa, a de bambu, elas são bem tradicionais também, até a origem da ventosa terapia tem ali, né, remonta, né, ao uso do bambu, também de chifres de animais sendo usados como copos de ventosa, né, e elas foram usadas desde os primórdios, também as de chifres, né, de ossos já não são tão utilizadas mais, mas as de bambu continuam sendo usadas, dependendo dos vídeos que vocês forem procurar aí no YouTube, enfim, vocês vão encontrar aí algumas práticas de ventosoterapia sendo feitas com bambu. Não se usa muito em animais, né? Elas são mais difíceis de serem manipuladas, tem que aquecer também o bambu para conseguir ali uma boa sucção da pele, precisa de mais técnica e o paciente fica mais parado, né? Então, na veterinária fica um pouco mais difícil. Em relação ainda aos tipos de ventosa, além do tipo de produto, né, do material que é feito a ventosa, a gente também vai escolher o tamanho das ventosas de acordo com o tipo de paciente que a gente vai tratar, o tamanho, a anatomia desse animal e a área que vai ser tratada. Então, áreas mais extensas, a gente vai usar copos maiores de ventosa.
áreas áreas menores e áreas onde a gente tem ali o periósteo, que a gente fala, né, os ossos mais próximos, pouca densidade de subcutâneo, como acontece, por exemplo, nas regiões de articulação, né, costas das mãos, dos pés, áreas de joelho. Nessas regiões a gente vai usar ventosas menores para que não sejam aí uma aplicação dolorosa. Em relação aos benefícios da ventosa terapia, existem vários, mas os principais deles são a estimulação da circulação sanguínea, que a gente viu aí no início já, né? A ideia, o objetivo da ventosa terapia é fazer o Ti e o sangue circular. Então, a circulação sanguínea, juntamente com a circulação do Ti, da energia, vai promover a analgesia e relaxamento. Também servem para controle inflamatório, especialmente as que envolvem sangria, a ventosa terapia úmida, o reequilíbrio energético, desintoxicação, analgesia e relaxamento muscular. Desintoxicação também, né, juntamente com a sangria. Todas as modalidades promovem reequilíbrio energético, porque fazem a energia e o sangue se movimentarem lá nos canais de energia, nos meridianos. E tudo isso gera ali, né, promove indicação da ventosa terapia para reabilitação e recuperação pós-operatória, é uma das indicações importantes, para distúrbios circulatórios e linfáticos, ajuda também, para controle de estresse e ansiedade em decorrência de processos dolorosos crônicos, porque gera relaxamento, gera analgesia, sempre, claro, pontuando paciente a paciente, indivíduo a indivíduo, qual é a tolerância desse indivíduo à prática, porque, de certa forma, a sucção da pele gera um certo incômodo, então a gente tem que dosar indivíduo a indivíduo, não é nem animal, espécie, a espécie não é indivíduo a indivíduo, qual que é o grau de tolerância, se esse indivíduo ele vai tolerar mais, vai aceitar a aplicação ou não, se ele vai se incomodar muito, vai acabar estressando mais do que ajudando, tudo isso tem que ser ponderado, e já entrando aí em cuidados e contraindicações. Né? Jamais a ventosoterapia deve substituir tratamentos com veterinários convencionais, assim como todas as outras práticas que a gente vem vendo nessas nossas disciplinas, tanto nessa de terapias integrativas orientais, quanto nas de terapias integrativas complementares, todas elas são complementares, integrativas. Né? Então, a ventosoterapia não é diferente, jamais deve substituir tratamentos convencionais, sempre agregando. Importante que seja aplicada por um profissional veterinário capacitado. Existem aí especializações, cursos de capacitação em ventosa terapia que têm que ser respeitados para que não existam aí riscos na aplicação. Esse profissional ele vai sempre estar avaliando esse paciente. O principal risco relacionado ao uso de ventosa terapia é gerar um hematoma muito extenso, muito grave, e isso acabar gerando uma necrose na região. Então, existem relatos na veterinária não me lembro de nada muito recente, até porque na veterinária realmente os profissionais que aplicam a ventosoterapia são profissionais médicos veterinários que têm ali uma capacitação em ventosa, então conseguem mensurar bem a situação, né, o que fazer. Então a gente não vê muita ocorrência desses quadros graves aí, de complicações, mas via um tempo atrás, faz pouco tempo aí, via alguma coisa em relação ao humano que fez aí uma sessão de ventosoterapia e teve uma necrose nas regiões de aplicação. Então, o grau de sucção é muito importante. O grau de sucção, a limpeza do equipamento, para evitar aí, processos infecciosos na região e evitar a necrose por uma sucção muito exacerbada, né, uma destruição tecidual muito intensa. Então, detalhadamente, o paciente tem que ser avaliado antes das sessões, durante as sessões e após as sessões de ventosoterapia. Então, antes das sessões, tem que ser analisado aí o estado geral desse paciente de saúde, inclusive em relação a essa tolerância do paciente à prática da terapia de ventosa, o histórico médico e possíveis contraindicações. Pacientes que têm distúrbios de circulação, distúrbios de coagulação, tem que ser bem avaliados aí. Durante as sessões duram entre 5 e 15 minutos, as ventosas devem ser posicionadas aí nos pontos de tensão muscular que foram sendo ali localizados, diagnosticados pelo terapeuta antes do início da sessão, localizadas as áreas, né, recomendadas para aplicação, as ventosas são posicionadas, a quantidade de sucção deve ser muito bem dosada, muito bem calculada, para promover esse relaxamento sem exagerar,
nessa sucção da pele, e o paciente deve ser constantemente monitorado para evitar um desconforto excessivo, né? Não sei se algum aí de vocês já fez ventosa-terapia, já foi paciente de ventosa-terapia, e realmente gera um incômodo, especialmente em áreas articulares, gera um incômodo, né? Como se estivesse alguém beliscando a sua pele. Então, nesse sentido, não é todo paciente que vai ser aí, vai tolerar a aplicação, e a gente tem que observar isso antes e durante a sessão. Após a sessão, as sessões, a gente deve dar um descanso para esse paciente. É importante que esse paciente descanse e repouse para que essa energia flua de forma mais saudável. E observação constante, principalmente por conta da formação de hematomas. É natural a formação de hematomas por conta da ventosa. Quem vê aí, acompanha atletas, observa muitas vezes essas marcas nas costas, né, nas regiões aí onde esses atletas sentem mais dor, mais desconforto. Mas alguns hematomas podem ser patológicos, e esses hematomas patológicos podem levar até a necrose. Então, por isso tem que ser muito bem avaliado. Então, hematomas, e por isso, né, que a gente tem que ter ali sempre um profissional, um médico ou médico veterinário por perto, né, na aplicação de uma ventosoterapia, estando ali encabeçando a aplicação dessa ventosoterapia. No caso de animais veterinários, faz muito presente, muito necessário, porque essa avaliação de hematoma ela é importante, né? Então, se o hematoma for patológico, ele pode evoluir para uma necrose e uma complicação grave. Os animais eles têm uma pele mais flácida, né? Mais desaderida do que nós humanos, principalmente cães e gatos. Os equinos têm uma pele já mais firme, então a gente tem que avaliar muito bem esse grau de sucção para que não comprometa a saúde desses animais, não gere necrose na aplicação, que é a principal complicação da ventosoterapia. Em relação às contraindicações, muito cuidado com a aplicação. Não é indicada de forma alguma a aplicação em áreas com muitas terminações nervosas, então áreas muito sensíveis, né, como por exemplo, palma da mão, sola do pé, rosto, regiões aí, né, axila, virilha, regiões muito sensíveis, onde a gente tem os plexos nervosos, terminações nervosas, muita sensibilidade. A gente não deve aplicar, porque vai ser muito dolorido, vai ser muito incômodo e pode gerar alguma complicação posterior. Feridas abertas, jamais pode piorar a ferida. Abscessos ou úlceras, da mesma forma, pode piorar muito o abscesso ou a úlcera. Infecções de pele, pode realmente piorar o quadro também. Fraturas ou articulações deslocadas, porque vai gerar muita dor a sucção da pele na região. Doenças hemorrágicas ou o paciente que está fazendo uso de anticoagulantes, então eles têm medicações, até fitoterápicos, né, que atuam como anticoagulantes e têm que ser avaliados, porque num processo aí de deficiência na coagulação, a aplicação da ventosoterapia pode gerar um hematoma muito grave, patológico e até gerar uma necrose. E quadros de hipertensão grave também, né, podem aí, piorar com a aplicação da ventosoterapia. Então, eles têm uma série de contraindicações, apesar dos benefícios, tem que ser muito bem avaliada a aplicação, né, tanto da ventosa seca quanto da ventosa úmida, principalmente da ventosa úmida, onde existe sangria, né? O controle antisséptico da região tem que ser muito bem rigoroso, muito bem feito, para que não aconteça nenhuma complicação. Ok, gente? Seguindo para o nosso segundo assunto dessa nossa aula, nossa terceira aula, a gente entra aí, falar um pouco para vocês, porque assim como a medicina tradicional chinesa, gente, a medicina ayurvédica, ela é tão milenar quanto, né? Estima-se aí, então, inclusive, que ambas começaram quase que juntas ali na antiguidade, né? Então, são as duas medicinas mais antigas do mundo, a chinesa e a indiana. Então, vou tentar falar um pouco para vocês sobre esse universo da medicina ayurvédica e espero que vocês compreendam pelo menos aí os pontos importantes, né, o fundamento, inclusive das questões energéticas que permeiam a Ayurveda. Então, Ayurveda significa na tradução ciência da vida. Então, é um sistema indiano de cura, da mesma forma como a medicina chinesa, a gente tem a medicina indiana também voltada para a cura através da integração entre o indivíduo e a natureza. É tão interessante observar isso, que em épocas quase que semelhantes, ali, né, quase que a mesma lá na antiguidade, esses dois povos, que de certa forma são próximos, mas
observando as condições da época, milênios atrás, a integração entre os povos era tão difícil, porque as distâncias eram muito difíceis de serem percorridas. Esses dois povos tiveram ideias muito semelhantes em relação à prática médica e essa integração entre cada ser vivo e a natureza que o rodeia. É uma medicina ancestral e holística. Então, assim como as medicinas integrativas, elas observam o indivíduo como um todo, trazendo aí, né, um estilo de vida que busca harmonizar o indivíduo, cada ser vivo, e os princípios universais. Quem são os princípios universais do holístico? Né? Corpo, mente e espírito. Então, integrando essas energias universais. A gente tem os primeiros registros da medicina ayurvédica vindo aí de textos védicos, alguns deles muito famosos, né, que foram criados a partir aí entre 1500 a 600 anos antes de Cristo. Ou seja, muito tempo muito parecido com a medicina tradicional chinesa, o aparecimento desses registros. Atualmente, gente, a formação em medicina ayurvédica ela é bastante complexa, ela exige aí, né, que você conclua uma faculdade de medicina ocidental e depois se faz 8 anos de formação em medicina ayurvédica após a conclusão dessa graduação tradicional, para que você se intitule um médico ayurvédico completo, né, e possa aí atuar de forma integral, né, dentro da medicina ayurvédica. Então, é uma formação complexa de fato. A medicina veterinária ayurvédica, ela é tão complexa quanto a medicina ayurvédica humana, usa-se das mesmas bases, né, dos mesmos princípios, dos mesmos conceitos, e ela se baseia em uso de ervas, de algumas dietas específicas, massagens, exercícios, desintoxicação e meditação, assim como a ayurvédica humana. O uso veterinário aí de algumas ervas terapêuticas da Ayurveda, hoje a gente já tem, inclusive, algumas bases, evidências científicas do uso das propriedades farmacológicas dessas plantas. Vou falar de algumas para vocês já já. E é importante, né, que o diagnóstico dentro da medicina ayurvédica, seja ela veterinária, seja ela humana, seja bastante preciso, né, seja bastante aí levado em consideração, observando aí a situação clínica desse paciente, o seu histórico médico, o histórico médico e ambiental, né, o local onde vive, a forma como vive, descrição detalhada do paciente, das suas preferências, né, do seu comportamento, muito semelhante à medicina chinesa, e o uso de referência aos textos clássicos da Ayurveda como base para a seleção, para a escolha terapêutica. Os principais os principais alvos da medicina veterinária ayurvédica sempre foram aí cavalos e elefantes. Muito semelhante à medicina chinesa também, onde o principal alvo eram os cavalos, quando se falava de veterinária. Na indiana, na medicina indiana, a gente tem também cavalos e elefantes, que são, né, os carros-chefe aí, né, são aí os principais é, símbolos da cultura indiana, e esses eram os principais pacientes veterinários. Existem até dois textos, né, duas partes de textos ayurvédicos que focam especialmente em cavalos ou em elefantes. Aqui fiquei até diferente, agora que eu vejo. Vou ajustar. Então, um Ashu Ayurveda para cavalos e o Hasti Ayurveda para elefantes. Então, tratamentos detalhados específicos para essas duas espécies. Um indivíduo chamado Charlie Rotra, datado aí de 2350 a.C., ou seja, tão antigo quanto a medicina chinesa, a medicina indiana aqui, este indivíduo indiano foi considerado o primeiro veterinário. Ele escreveu um tratado, né, mais ou menos na mesma época lá, né, os chineses e indianos caminhando quase que juntos. Ele escreveu o primeiro tratado sobre medicina veterinária em sânscrito, chamado aí de Mri Ayurveda, traduzindo aí Ayurveda animal, e por isso ele é considerado, Charlie Gupta, considerado como o primeiro veterinário da história do planeta, focado no tratamento de cavalos e elefantes. Inclusive, essa imagem aqui, né, ela é uma imagem do museu e de cultura indiana, e aqui já mostrando, né, dessa época, o quanto que eles eram reverenciados, o quanto esses animais eram reverenciados.
Indo para os princípios da Ayurveda, a gente tem aí uma dualidade da existência também muito semelhante ao Yin e ao Yang. Seria aí o Yin e o Yang da medicina indiana, né? Purusha e Prakriti. Purusha e Prakriti, né? Eles são o que seriam ali, né, os opostos que se complementam. Da mesma forma, duas energias opostas que se complementam, muito semelhante aí ao Yin e ao Yang. Prakriti significa natureza universal, né? Prakriti aqui seria o lado feminino, a natureza universal que dá origem, o que gesta, o que gera. E Prusha é a consciência pura, é a parte racional, é a consciência, seria aí o lado ali, masculino da energia, é o princípio observador que não interfere, mas permite que as coisas aconteçam. E a essência que se integra e a Prakriti, então as duas energias, a dualidade da existência, quando unidas, elas dão origem à vida, dão origem à existência, formando tudo que há no universo e todos os seres vivos. Então, é um conceito muito semelhante ao do Yin e Yang aqui, formando ali, né, a união das energias, dando origem à existência. Aqui, em relação a partir dessas duas energias da dualidade da existência, Purusha e Prakriti, a gente tem aí a formação aí de tudo que existe, né, no universo, nos seres vivos, e cada indivíduo, cada energia dentro aí do universo, dentro de cada ser vivo, nós temos aí 5 elementos fundamentais que vêm dessa existência, que vêm dessa energia, né, dualidade complementar, que são aí a energia da terra, do ar, do fogo, da água e do éter. Reparem que é muito semelhante também à medicina chinesa, né, que dá origem entre o Yin e o Yang, nós temos aí os elementos da natureza. Da mesma forma, entre Purusha e Prakriti, a gente tem os 5 elementos da natureza, que para a medicina indiana significam aí terra, ar, fogo, água e éter. A interação entre esses elementos faz aí, forma uma energia, e a interação entre eles depende, circula, movimenta uma energia sutil, energia vital, chamada de prana, que se assemelha muito ao Ti, né? Energia vital responsável por conectar o corpo, a mente e o espírito, gerando essa interação harmoniosa entre corpo, mente e espírito, e entre os 5 elementos fundamentais que residem dentro de cada ser vivo. Conceitos muito parecidos, né? Impressionante como civilizações que não se conversavam até então, né? Ali não tinham tanto contato, terem ali um desenvolvimento de conceitos médicos na mesma época praticamente tão semelhantes. A gente tem aí o prana, né? A energia vital se dividindo aí em 5 tipos pelo corpo. E aqui a medicina ayurvédica dá um passo adiante, né? Na medicina chinesa a gente não tem o conceito de chakras ou chakras. Agora, na medicina indiana, nós temos aí dentro da Ayurveda o conceito dos chakras. Essa energia vital, o prana, se dividindo em 5 tipos. A gente tem aí o dana, que é a energia do psíquico, né, da sensibilidade mental, né, força mental, conceitos de racionalidade, está ligado aí ao chakra, né, da região aqui. O prana, né, de fato, o nome prana, que é a energia prana, localizada aqui na região, né, do chakra anahata, o chakra laríngeo, traz ali, né, essa sensibilidade sensorial, respiração, poder de voz. O chakra samana, que está na altura aqui, né, do chakra chamado manipura. Aqui eu estou falando de medicina indiana, né, a gente tem alguns outros termos para esses chakras nos conceitos de Reiki, né, de teorias aí orientais mais voltadas para o Japão, muito semelhantes aqui também. Samana está ligado à função de digestão, de metabolismo, de nutrição. A gente tem aí o quarto chakra, a quarta energia, o quarto prana, chamado de Vyana, que fica aqui na região ali, né, inferior, mais do corpo. Tem como principais funções controle de sensibilidade, controle nervoso e de circulação. E a última derivação de prana, dessa energia, que é o apana, que fica ali, né, na região
pélvica, né, até os pés, energizando as partes inferiores do corpo, que traz ali funções aí relacionadas à eliminação, à expurgação, à gestação, ao nascimento, aos ciclos menstruais, ciclos aí relacionados à reprodução. Então, conceitos bastante semelhantes entre, de novo, né? Eu fico chocada, impressionada com conceitos muito semelhantes entre as civilizações do Oriente em tempos bastante próximos ali, né? Dentro da cronologia. Que faz a gente acreditar que realmente existe uma nuvem intelectual, uma rede de comunicação, né, virtual que conecta a mentalidade de todos os indivíduos que vivem nas mesmas regiões, que compartilham de rotinas, né, em momentos semelhantes. A partir aí da energia prana, energizando, circulando, gerando aí funções no corpo, nós temos aí a criação, né? E a partir da fusão e da interação entre cada um daqueles 5 elementos dentro do corpo de cada ser vivo, nós temos a criação da principal base, o principal conceito da medicina ayurvédica, que são aí os 3 doshas, ou tridoshas, ou os doshas, que são 3 características básicas, 3 características formadas aí através da interação, da combinação entre aqueles 5 elementos fundamentais. Eles refletem tendências metabólicas, tendências de funcionamento do corpo. Cada indivíduo vai ter os 3 doshas dentro de si, aqui representado nessa imagem, né? Então, cada um vai ter os 3 doshas dentro de si, sendo manifestados em corpo, em mente e em espírito, porém em intensidades diferentes de acordo com o indivíduo. A gente vai ter o primeiro dosha chamado de Vata. Vata significa movimento, e essa é a característica principal deste dosha. Ele promove o movimento, a circulação de energia, o metabolismo é o próprio, a ativação, a energia mental, a ação do corpo, e é formado pela fusão do ar com o éter. Então, a fusão ar e éter dá origem ao dosha Vata e traz essa energia de movimento. Todos os indivíduos terão os 3 doshas. A diferença é que um vai ter um dosha mais manifestado do que os outros. O outro dosha, o segundo dosha, é o Pitta. Pitta está ligado a metabolismo, né? Fusão entre fogo e água, então atividades metabólicas, endócrinas, fisiologia do corpo. E o terceiro dosha é o Kapha. Kapha está ligado à estrutura, formado pela fusão de água com terra e dá origem à estrutura do nosso corpo, nossos tecidos, nosso esqueleto, nossa estrutura, nossa forma. O equilíbrio entre os 3 doshas mantém a saúde e promove a homeostase do corpo e o equilíbrio entre corpo, espírito e mente. Os desequilíbrios dos doshas, um dosha ali mais exacerbado que o outro, mais enfraquecido que o outro, vai levar aos movimentos doentes. Aqui, essa imagem retirei, né, do livro de vocês, do livro, texto, guia da disciplina, e eu achei muito interessante a forma como está aqui, mostrando a interação contínua entre os doshas. Todos têm os 3 doshas. Então, o dosha Kapha vai estar ligado, então, à estrutura tecidual, anabolismo, à forma do corpo. O Pitta está ligado ao metabolismo, aos processos fisiológicos, químicos do corpo. E o Vata está ligado aí à circulação, ao movimento, à eliminação, ao catabolismo. Então, lembrando que todos os 3 doshas pertencem ao corpo, e eles estão em constante interação, e a desarmonia entre eles gera as patologias. Para que exista ali o equilíbrio dos doshas desequilibrados geram patologia, a gente tem aí especialmente ervas medicinais da Ayurveda sendo utilizadas para reequilíbrio dos doshas. Através dessas ervas medicinais, eles conseguem aí tentar, né, manter o equilíbrio ou trazer de volta os tridoshas ao equilíbrio. As ervas são utilizadas através das suas propriedades. Quem são as propriedades da medicina ayurvédica voltadas para as ervas? O sabor. As ervas elas podem ser doces, salgadas, azedas, picantes, amargas ou adstringentes.
Isso antes da digestão. Após a ingestão, após aí o consumo, elas são fundidas em basicamente 3 sabores, que são ali os sabores terapêuticos utilizados no corpo, que são o doce, o azedo, também inclui o sabor salgado, e o picante, que vai abarcar para si também o sabor amargo e o adstringente, então formando aí esses 3 sabores que vão ali nutrir ou controlar a energia dos doshas. Outro fator, outra propriedade das ervas é a sua energia, chamada de via. As ervas elas podem ser quentes ou frias. As ervas quentes, elas estimulam a circulação, a sudorese, a termogênese, e as ervas frias vão ser calmantes e refrescantes. Muito parecido também com a fitoterapia chinesa e com as fitoterapias orientais como um todo, né? Além disso, na medicina ayurvédica existe uma propriedade especial ali chamada de potência especial, chamada aí, né, de pravava. A potência especial seriam aí efeitos específicos de cada erva, de acordo com o indivíduo, de acordo com os seus desequilíbrios, que são determinantes na escolha dos tratamentos ayurvédicos. Aqui só para ilustrar, né, traduzindo tudo isso que eu falei para vocês, como que elas podem ser utilizadas. Então, aqui algumas sugestões, né, aqui, inclusive trouxe algumas dessas sugestões, né, adaptei aqui do próprio livro da disciplina mesmo. A gente tem aí, basicamente, ervas com efeitos purificantes, antihelmínticas, antipiréticas e digestivas. As purificantes, elas fazem detox, limpam o sangue, desinflamam. Uma erva que tem sido muito usada, uma erva ayurvédica que tem sido muito usada hoje na medicina veterinária integrativa, é o NEM, né? NEM, que é uma erva que faz detox, que ajuda em animais que têm processos alérgicos, inflamatórios, mas também temos a aloe vera, o sândalo como ervas purificantes. Exemplos, né, de ervas purificantes. As antihelmínticas, elas geralmente têm sabor amargo ou picante e elas fazem a eliminação de patógenos, então, especialmente parasitas, fungos e bactérias. Aqui a gente tem como exemplos o alho, grande detoxificante, porém pode intoxicar o paciente veterinário, pode intoxicar os animais, tem que ser feito com muita cautela. Não só o alho, todas essas que eu estou citando aqui para vocês, a dose é muito importante e essa dose tem que ser calculada e avaliada por um profissional capacitado, né, um profissional veterinário capacitado em fisioterapia ou a medicina ayurvédica. A romã também tem esse poder antihelmíntico e a ajoen, que é uma erva também da medicina ayurvédica específica. Outros efeitos aí antipiréticos, a gente tem aí ervas como genciana e o próprio NEM, como refrescantes e desinflamatórias, fazem a diminuição da temperatura, então processos inflamatórios agudos. E as digestivas, que geralmente têm sabor picante, natureza quente, elas aceleram a digestão, o metabolismo. Aliás, né, para a medicina ayurvédica, o enfraquecimento do fogo digestivo é a principal causa das doenças, é a origem das doenças, do desequilíbrio entre os doshas, começa no enfraquecimento do fogo digestivo, que eles chamam de Agni, que é ali o poder de digestão. O baixo poder de digestão é o gatilho para a manifestação de desequilíbrios nos doshas e, portanto, de surgimento de doenças. Nesse sentido, para manter uma boa digestão, para manter ali o metabolismo e a digestão aquecidos e ativos, temos como exemplo aqui o uso de gengibre, alho, cebola, pimenta preta, e por isso que a alimentação indiana, apesar de eles não consumirem carnes, a alimentação indiana ela é muito rica em condimentos, né, em temperos, então, justamente para estimular a digestão, não deixar o Agni, o fogo digestivo, diminuir, enfraquecer. Na prática veterinária, aqui eu trouxe um resumo para vocês, né, em espécies, que a gente pode usar, que a gente pode observar, né, ou sugerir na prática veterinária. Lembrando sempre, deve ser feito sempre com a avaliação de um profissional especializado em fitoterapia, profissional veterinário, para que não exista, né, para evitar qualquer risco de intoxicação. Mas em cães e gatos se usa muito a prática ayurvédica para fortalecimento desse animal, para quadro de anemia.
para quadros de alergia, para melhora da digestão, para quadros de estresse e doenças articulares. Então, por exemplo, aqui é o próprio NEM, muito usado para alergias, usado aí para desinflamação articular, e o ashwagandha, que é muito usado para acalmar o animal, também para melhorar ali, quadros inflamatórios, mas principalmente para acalmar, para melhorar os aspectos mentais. Em equino, se usa também para doenças articulares, cólicas e alterações digestórias e dermatopatias. Então, a gente tem aqui dois exemplos, né? O gugu e o ashwagandha. O gugu para quadros aí inflamatórios e o ashwagandha também, né? Para melhorar ali os aspectos emocionais. Ruminantes, muito usados as ervas ayurvédicas para parasitas intestinais, infecções respiratórias, quadros de mastite. Aqui alguns exemplos, né? O NEM novamente, para tratar aí quadros inflamatórios, e aloe vera também, né? Para fazer ali, né? O detox, para fazer a limpeza. Em aves, as infecções respiratórias, parasitas, problemas digestivos. Em aves se usa, né, como práticas dentro da Ayurveda, o uso de sementes de abóbora e pimenta preta, são excelentes aí para liberar parasitas, principalmente parasitas intestinais, sementes de abóbora e a pimenta preta. E em pets não convencionais, aí os silvestres também pode se usar para infecções respiratórias, estresse, problemas digestivos. E a gente tem aí aqui como exemplo o uso da valeriana, muito voltada para estresse, para acalmar, e a cúrcuma para ajudar no processo digestivo. A cúrcuma que é uma das grandes representantes aí da culinária indiana e da medicina ayurvédica por conta disso também. Em relação a cuidados e desafios do uso da prática ayurvédica em animais, eles devem ser sempre prescritos e acompanhados por veterinários especializados. Vocês viram o quanto que é complexa a formação em medicina ayurvédica, então deve ser muito bem avaliado nesse sentido o que está acontecendo, quais são os desequilíbrios, quais são as ervas que vão ser utilizadas, especialmente as doses e a especificidade, né, de cada espécie. Então, o uso da erva para cada espécie para não incorrer em intoxicações, para não correr esse risco. Na avaliação ayurvédica vai ser feita ali a avaliação holística, buscando o reequilíbrio dos doshas, especialmente doses e formas de administração têm que ser levadas em consideração indivíduo a indivíduo. Importante o monitoramento contínuo para que evite aí complicações e, como eu comentei aqui com vocês, né, os tratamentos devem ser espécies específicos, principalmente para evitar intoxicações. Então, uma erva que eu uso numa ave, não consigo muitas vezes usar no equino. A erva que eu uso no equino, não consigo usar no cão e gato, porque existem riscos de intoxicações. E para que isso não... Quem consegue ali, determinar quais são os riscos, quem pode ser intoxicado, quais são as ervas intoxicantes, é o profissional veterinário. E por isso que ele tem que estar sempre a par dos tratamentos ayurvédicos. Dito isso, gente, encerro essa nossa aula, nossa terceira aula aí da disciplina de terapias integrativas orientais. Fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas e a gente se vê ao vivo aí na próxima aula, na nossa quarta e última aula, onde a gente vai ver aí as terapias florais e essas sim, terapias que podem ser empregadas, podem ser aplicadas por todos aí para bem-estar animal. A gente se vê lá e até mais, pessoal. Tchau, tchau.